Você é fã de Isekais e está sempre em busca daquela obra que realmente se destaca no meio de tantas? Então prepare-se, porque hoje vamos falar de Shangri-La Frontier, um dos melhores Isekais dos últimos tempos. Um anime que mistura uma história envolvente, personagens cativantes e um mundo de jogo absolutamente incrível. Bora explorar juntos o que torna essa obra tão especial. Neste mundo, existe uma infinidade de jogos ruins. Mas a maioria simplesmente vem e vai, sendo fadados à obscuridade. O maior de todos os jogos da nossa era é um jogo de realidade virtual completamente imersivo, com mais de 30 milhões de jogadores ao redor do mundo. Shangri-La Frontier merece o título de Jogo Divino. Hakuro Izutomi é um fanático por jogos ruins, e ele também está experimentando o Jogo Divino. Quais serão as aventuras que esperam por ele em Shangri-La Frontier? Apresentando a história. Primeiro vamos dar uma olhada na história. Shangri-La Frontier segue a jornada de Hakuro Izutomi, um jogador fanático por jogos ruins que decide experimentar um game de altíssima qualidade. E é aí que ele entra no mundo de asterisco Shangri-La Frontier, um VRMMORPG extremamente realista. Com sua habilidade e experiência adquiridas em jogos problemáticos, Hakuro rapidamente se destaca. Mas o mais curioso é que logo no início de sua jornada, ele acaba sendo amaldiçoado por um Unique Monster. Essa maldição impede que ele use roupas ou armaduras, deixando-o apenas com uma máscara de passarinho azul extremamente idiota, que se torna sua marca registrada no jogo. Mesmo com essa limitação bizarra, ele encontra maneiras criativas de superar os desafios e impressionar outros jogadores. Mas o mais legal é que ele não está sozinho nessa jornada. Temos personagens como Emu, um NPC que rouba a cena, e outros jogadores que trazem dinamismo e profundidade à trama. Diferente de outros Isekais, aqui não temos o drama repetitivo de ficar preso no jogo ou ser transportado para outro mundo. Cada um tem sua própria motivação, e isso faz com que a história seja muito mais do que um clichê de Isekai. Não acredito, já é de madrugada. Destaques do mundo do jogo. Agora, o grande destaque de Shangri-La Frontier, o mundo do jogo. Você já imaginou um RPG onde os NPCs não são apenas robôs seguindo scripts, mas sim personagens tão complexos que parecem ter vida própria? Pois é, aqui isso acontece. Os NPCs possuem histórias profundas e personalidades tão marcantes que é quase impossível não se importar com eles. E precisamos falar sobre a Emu. Ela é sem dúvida o alívio cômico da história. Muito fofa e com uma IA extremamente avançada, ela se destaca como uma personagem que é muito mais do que um simples NPC. Sua interação com Hakuro e outros jogadores adiciona leveza e muita diversão à trama. Outro detalhe que torna esse mundo único são os monstros únicos. Esses monstros são incrivelmente desafiadores e, ao serem derrotados, não revivem mais. Isso significa que cada vitória sobre eles não apenas é um marco na história do jogo, mas também algo que muda permanentemente o mundo ao seu redor. Fala sério, isso não é genial? E para quem prefere acompanhar em português, a dublagem está simplesmente incrível. Cada personagem ganha ainda mais vida com vozes que capturam perfeitamente as emoções e personalidades de cada um. Físico? Você conseguiu! Que bom que eu confiei em você, Sr. Tsurako! Bom, é só quando ele tá segurando o cajado. Sem o cajado, ele é só uma árvore que anda. Isso explica porque ele queria tanto o cajado. Então quer dizer que eu passei na missão, foi isso? Passou e ganhará seu prêmio. Finalmente! Eu nomeio você cidadão honorário de Rabbit. É mesmo incrível, não é, Sr. Tsurako? Viva, viva! Músicas do anime. E claro, não podemos deixar de mencionar as músicas de Shangri-La Frontier. As aberturas e encerramentos são simplesmente fantásticos, com exceção do encerramento da segunda temporada, que pessoalmente não achei tão bom. Mas fora isso, as trilhas elevam ainda mais a experiência do anime. Destaque especial para Lisa. A cantora interpretou a música de abertura da segunda temporada do anime. Vale lembrar que a Lisa é uma artista renomada e também foi responsável por aberturas icônicas de animes como Sword Art Online e Demon Slayer. Otoa.
A cantora e compositora Otoha foi responsável pelo encerramento do primeiro cour da segunda temporada com a belíssima Dancer in the Dark Night. Fainted Rainbow. Essa banda entregou a empolgante Broken Games. Esse grupo criou a abertura do anime. Curiosamente, Makuma e Hon Waka, 88, que integram o grupo, ainda mantêm suas identidades em segredo. Encerrando com um gancho. Shangri-La Frontier é mais do que um isekai. É uma experiência que mistura o melhor dos games com uma narrativa rica e emocionante. Se você ainda não deu uma chance a essa obra, está na hora de mergulhar nesse universo incrível. E me conta aí nos comentários, qual foi o aspecto que mais chamou a sua atenção? O protagonista? Os NPCs? Ou os temíveis Unique Monsters? Eu quero saber. E antes de encerrar, preciso destacar a batalha final da primeira temporada contra o Ezemon, o Guardião da Tumba. Que luta incrível! Além de ser visualmente épica, a história por trás do personagem foi tão emocionante que fez a gente suar pelos olhos. E aí, o que você achou do vídeo? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. A discussão é sempre bem-vinda. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, que ajuda bastante o canal. E se conhece alguém que vai curtir esse conteúdo, compartilha com ele também. Ah, e se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!